discussões todas vão para o YouTube em seguida, né? E o resultado das nossas discussões, eles vão produzir um documento, o documento do Rio Health Forum, que vai ser encaminhado para o ministro da Saúde, para as secretarias de saúde de todos os estados, para o setor privado, enfim. Todos receberão aí um consolidado do que foi discutido aqui nessas nossas conversas. Mas eu queria agora, então, daqui a pouquinho, o pessoal está tomando café, daqui a pouco chega mais gente aí para estar também compartilhando conosco essa discussão. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a Lídia Abdala, do Grupo Seibin, a Helena Miyamoto, da Fena Saúde, ao Felipe Roitberg, da EBSER. A EBSER, para aqueles que não sabem, é a empresa brasileira que administra os hospitais universitários, acho que só os hospitais universitários, né, Felipe? Federais. Federais também? Hospitais universitários federais, está perfeito, é verdade. Hospitais, pensei que também estivesse relacionado aos hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, tá, ainda não. Bom, está faltando aqui o nosso Carlos Lula e o César, mas devem estar chegando. Mas vamos tocando aqui a nossa conversa. Essa conversa é muito importante, porque realmente o Brasil é um país continental, né? Um país muito, muito grande e muito diverso, muito assimétrico e muito desigual também. E as demandas de cada região, elas são muito distintas também. Então, você organizar, planejar um sistema de saúde para um país continental como é o Brasil, não é uma coisa trivial, não é uma coisa trivial. Poucos países têm uma dimensão da nossa e com a complexidade que a gente tem, do ponto de vista de desigualdade social, econômica, com demandas tão distintas. A gente vai na Amazônia, nas populações ribeirinhas, as demandas são totalmente diferentes da população das favelas do Rio de Janeiro, dos alagados, enfim. Cada região tem a sua característica, a sua necessidade. Então, você criar uma estrutura que possa atender às necessidades dessa população, ter uma logística de distribuição que seja eficiente, eficaz, que possa garantir o acesso da população aos serviços médicos assistenciais de qualidade para as populações pobres, ricas, preto, branco, índio, gordo, magro, baixo, alto, enfim, cada um com as suas características. Não é complexo, é complicado. A gente fazer as entregas que cada um realmente necessita não é uma coisa simples. Nós temos um sistema público que atende 80% da nossa população. Ele é feito para atender 100%, ele atende 100%. Mas 20% da população, mais ou menos, tem acesso aos serviços médicos assistenciais através do setor privado, suplementar, os planos de saúde. E os outros 80% somente dispõem do sistema público. Então, organizar esse sistema público, conectar o público ao privado, para que eles se complementem, que sejam integrados, eu diria que otimizem a capacidade instalada que a gente tem Brasil afora, e o setor público utiliza muito o setor privado para cumprir a sua obrigação constitucional de oferecer assistência e saúde à população brasileira. Então, um conjunto enorme de hospitais privados, seja com fim lucrativo, seja sem fim lucrativo, como são os hospitais filantrópicos, Brasil afora, atendem a população do SUS, e sem essas instituições, nós não teríamos capacidade de entregar aquilo que a população precisa. Então, é para discutir um pouco esse tema, e eu peço que, ao final, a gente tenha alguma conclusão, possa ter uma conclusão de formular alguma sugestão, algumas ideias para melhorar o sistema de saúde brasileiro.
é que nós, então, vamos falar sobre as entregas de saúde em um país continental e comparar como é que a gente podia estar fazendo isso. E as pessoas, às vezes, falam assim, porque na Europa funciona, mas a Europa, esquece, a Europa não pode ser comparada com o Brasil, não. A gente tem que olhar para aprender, fazer as coisas bem feitas, né, Lídia? Mas você não vai querer comparar uma Alemanha, você vai... Japão, na Ásia. Eu estive agora, há 2 semanas atrás, no Japão, aquilo é muito chato, tá tudo funciona bem, ninguém tem problema com nada, o transporte funciona bem, o mercado, tudo certinho, não tem o que fazer mais ali. Talvez esse seja uma oportunidade para a gente, porque o Japão está perdendo competitividade na área tecnológica, na área da inovação, para a China e para outros países, para a Coreia e tal, porque aquilo está pronto, as pessoas não têm mais nenhum esse incentivo assim, de fazer, pô, eu quero fazer isso, que eu preciso transformar a minha cidade, o meu país. Está tudo organizado, lá está tudo organizado. Aqui não, aqui está tudo por fazer. E não tudo, mas muita coisa por fazer. E como está com muita coisa por fazer também, é uma oportunidade para a gente organizar. Então, eu vou começar com a Lídia. Bom, eu vou falar da Lídia um pouquinho, a Lídia Abdala, do Grupo Sabin. É um grupo de diagnóstico, laboratório diagnóstico, muito importante do Brasil, um dos maiores do Brasil, localizado em vários estados brasileiros, com seu início no Centro-Oeste, na capital federal, em Brasília, onde começou tudo. Hoje eles são uma grande empresa brasileira e eu tenho a honra de receber, então, aqui entre nós, a CEO do Grupo Sabin, Lídia Abdala. Você podia falar um pouquinho da experiência, vocês que têm em lugares tão diversos, né? O Sabin está presente em regiões tão diferentes uma das outras, talvez possa nos dar um caminho de conseguir uma forma equânime de atendimento à população brasileira na saúde. Bem, obrigado, José, primeiro pelo convite, né? Sempre um grande prazer estar aqui com vocês e discutir, eu acho, isso que você disse é bem um pouco do que a gente pensa, né? Quando a gente conversa e discute, a gente vai formulando, né? Novas ideias, pensamentos. Eu não vejo como a gente pensar num sistema de saúde mais forte, mais acessível, que a gente consiga, de fato, levar, né, para principalmente acesso de qualidade, né? Que eu acho que o ponto é esse. Hoje a gente tem um modelo no Brasil de serviço de saúde que está presente nos nossos mais de 5.000 municípios. Você disse bem quando você falou das diferenças, que não dá para a gente comparar com a Europa, não dá para comparar com os Estados Unidos, né? Porque os Estados Unidos, independente do tamanho de país, outro modelo, né? Mas a gente tem muita coisa boa acontecendo no Brasil, muita iniciativa boa que acontece no Brasil, né? EBSER conheço um pouco, né? Eu tenho certeza que depois você vai compartilhar aí, mas eu falo assim, existem caminhos já bem construídos, existem iniciativas e um modelo de gestão já muito bem construído e que é possível, a partir disso, a gente, sim, escalar e conseguir levar para outras regiões. A gente tem um posicionamento hoje no Brasil Sabin, que é um posicionamento de estar no Distrito Federal em mais 14 estados, como você disse, Josi, mas a gente está não só em capitais desses estados, mas também em regiões de interior. Então, no Paraná, a gente está ali em Maringá, Londrina, que é interior do estado. Minas Gerais, a gente está no Triângulo Mineiro. São Paulo, nós não estamos na capital, mas a gente está em grandes regiões de interior ali do estado de São Paulo. E quando a gente está no interior da Bahia, nós estamos no Piauí, né, no interior também do Piauí. E aí a gente vai vendo as diferenças, né, não só, primeiro, por região, existe uma questão, uma diversidade cultural importante, econômica, obviamente, né? Eu estou falando do Piauí, que é um estado com um PIB baixo, quando você compara com São Paulo, com Minas, com o Sudeste, né? com o Sul, com desafios também importantes. Mas o que a gente observa em todos esses locais onde a gente está, é que tem recurso. Tem recurso financeiro mesmo, eu digo, porque muitas vezes tem essa discussão, né? Falta dinheiro para o SUS, falta recurso. E o que a gente observa é que recurso tem.
o grande diferencial é gestão. Né? A gente tem um indicador no SEIB, obviamente, que é o nosso negócio. Né? O nosso negócio principal é medicina diagnóstica, análises clínicas, diagnóstico por imagem. Então, eu tenho um percentual do quanto eu atendo de convênio, né, do cliente que tem a cobertura de convênio, e qual que é o meu atendimento particular do cliente que vem e faz o exame particular. O que a gente observa? Que tem regiões do Brasil, quando você vai ali no interior de São Paulo, que a gente tem um índice de particular de 5%. Em outras regiões, 20%, 30%. Aí você olha lá onde tem 5% de particular, você fala assim, é porque aquela região, a população, né, não tem menos dinheiro, menos recursos para usar. Não, não é. É porque ali o sistema de saúde público está funcionando muito bem e dá esse acesso para a população. Quando a gente compara o que vai de recurso para essas diferentes regiões, eles não são diferentes de recursos financeiros ajustados, adequados, claro, à população daquela região. Né? Então, essa é a nossa visão, assim, a percepção do que a gente tem de Estado. Nós levamos os nossos serviços com qualidade, com excelência, para os diferentes lugares do país. Enquanto iniciativa privada, você olha e fala assim, nós somos hoje o maior laboratório de Boa Vista, em Roraima. Fomos para Boa Vista em 2017. Né? Todo mundo falava assim para a gente, mas o que vocês vão fazer em Boa Vista, em Roraima? Né? Estado pobre, PIB baixo, com todos os desafios ali também, né? De fronteira. E por que nós fomos para Boa Vista? Porque a gente está em Manaus, a gente tem operação em Manaus, no Amazonas, desde 2012. Fomos para Manaus da mesma forma, todo mundo falando para a gente, mas vocês têm que ir para São Paulo, por que vocês vão para Amazonas? Né, Manaus, tão distante, tudo mais difícil. E a gente, dentro da nossa visão, inclusive de crescimento, de planejamento estratégico, primeiro, vamos para aqueles lugares onde tem população, precisa de acesso a serviço de qualidade, e onde vou ter uma menor concorrência, onde outros não foram, exatamente por isso, porque é mais difícil, porque é mais complexo mesmo. Quando a gente foi montar a nossa área técnica em Manaus, nós gastamos 3 meses para conseguir levar um equipamento. A Siemens, que levou equipamento para a gente, 3 meses, subiu de barco, quando chegou lá, um monte de instrumentos já tinha enferrujado, teve que mandar tudo de novo, porque não ia via aérea. Mas eu falo assim, foi difícil, mas nós chegamos num lugar, hoje nós somos o maior serviço de análise clínicas privado do estado do Amazonas. A gente atende não só Manaus, mas também regiões ribeirinhas, levando testes rápidos, muitas vezes. Né? Então, você vê que o acesso, e o que a gente fala é o seguinte, você levar acesso à medicina de qualidade na iniciativa privada, não tem que ser só através de filantropia. Né? Nós temos nosso Instituto SEIB, braço social do grupo, que faz muita doação, muita filantropia, mas não, levar acesso é também você levar os seus serviços, né, e empreender nestes lugares mais distantes. Então, quando eu olho para o Brasil todo, o que eu penso assim, nós precisamos de mais empresas privadas, né, que também levem os seus serviços também para as regiões mais distantes, fora aí do eixo sul-sudeste. E eu digo muito isso. Quem pensa que o Brasil acontece no eixo Rio-São Paulo-Brasília, não conhece o Brasil. Não conhece o Brasil porque nós temos um país gigante aí, enorme. A gente eu sou vice-presidente hoje da Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, né, da Abramed. Nós temos vários dos nossos indicadores. A Abramed hoje tem 32 associados, todos os grandes grupos de medicina diagnóstica do Brasil e vários outros grupos regionais, menores também, grupos de serviços de análises clínicas de imagem. Hoje a Abramed representa, né, é responsável por quase 80% do volume de exames processados na saúde suplementar. E o que a gente tem, o nosso foco na Abramed nos últimos anos tem sido trabalhar projetos de interoperabilidade, de dados. Né? A medicina diagnóstica tem uma quantidade de dados de informação enorme. E aí, à luz de LGPD, obviamente, né, com todos os cuidados, mas nós temos muita informação que, se compartilhada, né, entre a iniciativa privada, a saúde suplementar, os serviços públicos, pode trazer não só uma eficiência para o sistema, uma maior rapidez de assistência para o paciente e um melhor desfecho clínico. Nós não temos dúvida disso. Agora, é possível fazer
compartilhamento de dados, de tal forma que a gente consiga chegar. Eu acho que o mundo ideal é quando a gente tiver um prontuário único do paciente, não é? Que a gente tem ali o nosso CPF, com ele todos os nossos dados de saúde, incluindo os dados que eu, enquanto paciente, né, que nós já estamos nesse momento de tecnologia, eu sou responsável pela minha saúde, eu tenho os meus dados para inserir também, né, dentro desse sistema. Então, para mim, quando eu olho, né, como oportunidade para o Brasil, é ter muito mais projeto em colaboração da iniciativa privada, saúde suplementar com os serviços públicos, mas nada vai acontecer se a gente, de fato, não tiver integração entre todos os serviços, com dados e com tecnologia. Perfeito, concordo integralmente. Eu acho que a gente tem que dar um primeiro passo, não é, Lídia? E eu acho que o primeiro passo é o prontuário único nacional. Não é razoável que nós ainda não tenhamos conseguido implantar um prontuário eletrônico único, nacional, para poder diminuir os desperdícios, as redundâncias. As pessoas vão para um lugar, mora em Brasília, chega no Rio de Janeiro, vai ter que repetir tudo que ela fez lá em Brasília, porque não tem um registro único daquilo que ele fez no passado ou que ele precisa fazer no presente. Então, dando um exemplo muito trivial, muitas outras coisas seriam facilitadas se nós tivéssemos um prontuário único, que desse essa interoperabilidade entre o setor público e o setor privado. E há uma resistência também do setor privado, sabe, Ellen, de querer se integrar e fazer um único prontuário. É uma bobagem. Eu não quero revelar a minha carteira, porque o meu concorrente vai saber quem são meus clientes. Isso é uma bobagem. A gente tem que fazer isso. O ganho que o sistema vai ter é muito maior do que qualquer risco de concorrência ou de perda. Muito maior. Você vai ganhar, a própria instituição operadora de plano de saúde vai ganhar muito com isso. Vai gastar menos dinheiro fazendo coisas desnecessárias, ganhando tempo, agilidade. Josia, deixa eu compartilhar um minutinho, um case nosso, que eu falo todo lugar que eu vou, não vou deixar de falar aqui. No começo da pandemia, ali em março de 2020, quando começou aquela confusão no Brasil, né, todos nós lembramos de PCR, não tem PCR para todo mundo, não dá para fazer exame, tem que ter o dado, a informação para o Ministério da Saúde poder divulgar lá todo dia o número de casos, né? Naquele início ali de março, a gente está em Brasília, né? Na época o SEIB já estava fazendo exames de PCR, o LACEN ainda não tinha começado, lá do DF. E aí o Ministério da Saúde nos procurou, junto com o pessoal lá do Ministério de Ciências e Tecnologia, para fazer a integração dos resultados de exame para poder começar a liberar os indicadores para o país, né? E ali, o time de tecnologia do Ministério da Saúde, lá, Ciências e Tecnologia, com o time de tecnologia do SEIB, começaram a desenvolver a integração, que foi ali o início da Rede Nacional de Dados em Saúde, né, da RNDS. E começaram a fazer as integrações, o desenvolvimento dos testes, validação piloto. Em 18 dias, é isso que eu queria dizer, em 18 dias já estava funcionando a integração, validado. E o Ministério da Saúde já estava disparando para todos os outros serviços de diagnóstico do Brasil como que iria funcionar aquele reporte que a gente fez, né, durante muito tempo, diariamente, de todos os resultados de teste de PCR. Vocês lembram do aplicativo do Conect SUS, que a gente entrava lá e já estava lá todos os resultados, né, nossos de PCR, e depois vacinas também entrou ali, né? Agora o Conect SUS é o meu SUS digital. Está ali, é possível de fazer. Nós fizemos em 18 dias, né? Porque era uma demanda naquele momento. Felipe queria comentar também algo, antes de passar para a Ellen. Foi agora? Vamos lá. Gente, bom dia a todos. Felipe Oitberg, coordenador nacional de pesquisa, inovação e avaliação de tecnologia e saúde da Rede Obser. É uma rede com 45 hospitais universitários federais, o FRJ, o FMG, para quem não sabe, o UFPR, enfim, esses gigantes aí. E a UF também, a minha universidade. O UF, o sinal, o professor... Não esquece, não. Pô. Professor Beni, que está aqui embaixo, ele está, inclusive, com o stand da tua universidade aí. O que isso quer dizer? Do ponto de vista de volume, são mais de 90 mil funcionários, são em torno de 28 milhões de prontuários. Tá? A Suíça tem 7,5 milhões de habitantes, você está falando da Alemanha. Neste momento, então, deixa eu aproveitar, porque a ideia de compartilhar a informação, embora a gente viva na era da informação, às vezes fica falho e esses momentos são importantes. Nós temos o mesmo prontuário eletrônico para todos os hospitais,
E já foi assinado uma articulação com a ex-ministra Anísia que isso esteja disponível para o SUS como freeware. Tá? Então, está disponível hoje ao SUS um aplicativo eletrônico chamado AGHU, Aplicativo de Gestão Hospitalar Unificada. Quem adere a isso faz parte de uma comunidade em que ela tem acesso à última versão e amplifica a possibilidade dos seus membros poderem melhorar esse aplicativo e servir, ou seja, é colaborativa oportunidade de melhoria. Isso, neste momento, nós temos um edital aberto, neste momento, com aporte de recursos, ele está aberto, fica aí para quem estiver ouvindo aqui, para que 5 universidades brasileiras ajudem na integração para a gente criar o nosso Data Lake, ou seja, integrar todo esse banco de dados, ou seja, para o meio do ano que vem, no máximo, isso já está integrado com harmonização de sintaxe e taxonomia. Tradução. O médico, o colega o profissional de saúde tem uma capacidade inventiva que beira o infinito. Então, ele escreve traqueostomia, traque, TQT, TQ, ponto, e às vezes você não consegue buscar informação. Então, não basta só ter o banco de dados, ele precisa estar harmonizado a linguagem, a taxonomia e sintaxe, para ele estar pronto para ser coletada essa informação e virar, não dado, mas informação acionável. E aí a gente consegue fazer discussão ponta a ponta, que não é só o dado do exame, é o desfecho clínico e como isso se comporta. Então, agora, tem municípios no Brasil e estados que começam a aderir e a gente começa a discutir que não só a interoperabilidade, mas como a gente faz a gestão do dado. Então, isso é um salto, já estou anunciando aqui, de algo que vale a pena todos os atores aqui saberem que isso é uma realidade, isso é um movimento, com aporte de recursos, não é uma promessa. Então, a partir daí, a gente cria uma oportunidade de estudos, inclusive, eu quero discutir compartilhamento de risco. A gente começa a discutir, porque agora tem dado para fazer isso e informação para fazer isso. Então, só estou colocando um pouquinho do tamanho do que a gente está discutindo, e isso passa uma discussão que vai acima, além da EBSER, uma discussão com o Ministério da Saúde e com o Ministério da Educação. Mas muito bom, a EBSER já está com essa iniciativa, e mais do que iniciativa, de ter feito, de entrar no modelo de economia colaborativa, de compartilhar isso e disponibilizar essas iniciativas para que outros entes da federação possam estar se agregando. E aí é o caminho do prontuário nacional único, e a gente ter dados que se transformem em informação e informação que se transforma em ação efetiva. Então, parabéns à EBSER por essa iniciativa. E você, Ellen, o que você tem a nos falar do setor privado suplementar, já que você representa o segmento muito importante, que é a FENA Saúde, representa um conjunto enorme de operadores de planos de saúde, os maiores do Brasil estão ali. É o lado rico do negócio. Então, pode estar nos falando aqui, né, Felipe? Bom dia a todos. Bom dia não, já boa tarde, né? Primeiro, agradecer, José, pelo convite. Acho que é uma necessidade, né, da gente se encontrar mais e colocar mais os nossos pontos, colocar mais as nossas questões, né? Então, represento aí a Federação Nacional de Saúde Suplementar, que é um braço da Confederação Nacional de Seguros, né, que representa um conjunto de planos de saúde e todas as seguradoras, né, que acho que é realmente um orgulho fazer parte desse sistema. Quando a gente fala, eu acho que na questão do desfecho, né, do resultado final, minha vida toda foi do SUS, fui 12 anos subsecretária de Saúde no Estado do Rio de Janeiro, né, então conseguir entender, e a gente tinha um conjunto de indicadores estabelecidos pelo próprio Ministério da Saúde. Depois nós passamos por um processo de trabalhar com as OS e discutir contratos hospitalares baseados no desfecho, não só em volume, né? Então, acho que o Sistema Único de Saúde tem um conhecimento e um arcabouço, né, técnico já muito melhor estabelecido que a saúde suplementar, né? Hoje, a saúde suplementar, e eu represento a operadora, né? A operadora faz a gestão de um conjunto de iniciativas diferentes, né? Tem o SEIBM, tem um outro conjunto de laboratórios, tem um conjunto, e cada um trabalhando na sua ótica, né? Esse é o resultado histórico, né, da saúde suplementar. A saúde suplementar, ela aconteceu e, na verdade, as operadoras trabalhavam na alta da inflação, né? Eu recebia o dinheiro adiantado, aplicava o dinheiro, pagava os prestadores, na lógica do mutualismo, por óbvio, né, porque eu acho que sempre isso é a base do nosso sistema.
mas pouco a gente discutia e continua discutindo o desfecho, né? Acho que esse é um papel que, pelo menos nós, né, enquanto operadoras, estamos tentando fazer com que a agência reguladora, né, junto com as operadoras e os prestadores de serviço, porque o desfecho está lá na ponta, né? Eu pago pela prestação de serviço. Quem está cuidando do meu paciente é a Lídia, que atende ela no laboratório, e aí o paciente sai dali, vai para um consultório médico, que é uma outra lógica de atendimento, que indica para uma unidade hospitalar, né? Então, esse caminho desintegrado, né, e acho que esse fracionamento do cuidado dentro do sistema suplementar, do sistema privado como um todo, é o principal dificultador da gente falar de desfecho, né? Porque como é que eu cobro o desfecho de um hospital terciário de câncer, né? Isso vai depender do como o doente chega, né? Qual é o desfecho que eu quero? O que eu espero daquele doente? Quanto tempo eu demorei para identificar o câncer? E aí, se ele chega num estádio 4, eu não posso querer desfecho estratosférico, né, irreal desse processo. Então, acho que a medida do acesso, do cuidado e do desfecho, ele obrigatoriamente vai ter que passar pelo processo de integração, né, e de discussão das linhas de cuidado, né? Porque hoje o que nós também vemos na saúde suplementar é que, a depender do serviço, cada serviço trata o doente, trata o nosso beneficiário de uma certa forma, né? Alguns a entrada é pelo cirurgião, para outros a entrada é pelo clínico, e isso faz completa diferença na jornada que o paciente tem dentro do sistema. Só que isso também não deve variar de operadora por operadora. É preciso uma decisão de como a gente trata o paciente no Brasil, né? Então, a melhor evidência para se tratar um doente de hipertensão com comprometimento é esse caminho que ele deve seguir, né? Claro que na saúde suplementar a gente pode ter outras opções, né? Não ficar tão restrito à lista que o Sistema Único tem. Mas a base, né, ela tem que ser padronizada, porque, de outra forma, não haverá como comparar, né? Como é que você compara situações diferentes? A gente nunca consegue comparar o que eu consigo desenvolver, né, numa região do norte, por exemplo, né? Primeiro, porque a gente tem falta de profissional, o vazio assistencial é enorme, né? O processo de identificação ou de captação dos beneficiários, ele é muito mais dificultado, né? A gente tem, né, planos nacionais que tem pessoas lá no interior do estado do Amazonas, de Roraima. Captar esse paciente para um programa é quase que impossível, né? É quase que impossível. Então, assim, eu acho que o processo todo, né, e que eu acho que também, olhando para o lado das operadoras, é como, de uma forma articulada, a ANS, o Ministério da Saúde, né, junto com sua agência, conseguem diminuir a assimetria do cuidado, porque acho que esse é um papel importante, né? Tem coisas que o básico a gente tem que fazer, aquilo que a gente tem evidência de que muda a condição da doença da pessoa, nós e o sistema público tem que executar e garantir o acesso desses pacientes, e a gente poder, talvez, trabalhar com algumas outras alternativas na saúde privada que a gente não vai conseguir implementar rapidamente no SUS, né? Eu tenho certeza disso, né? Quando a gente já olha para as listas de cobertura, elas já são diferentes. E não acho que a ideia é nos transformarmos num sistema único de saúde de melhor hotelaria. Não é esse, né? Sermos inovadores, podemos tracionar a inovação de forma a ver se isso funciona realmente dentro do país, né? Será que realmente a gente precisa disso tudo? Será que a gente tem a questão da robótica, né? Legal. Incorporamos, o SUS incorporou, já tem na saúde suplementar, mas o acesso vai ficar vinculado a grupos muito pequenininhos,
né? Quem que vai se beneficiar disso? Como é que a gente espalha isso para o restante do país? E aí acho que o programa, né, dos mais especialistas, ele é uma oportunidade, né? Eu acho que as nossas operadoras da FenaSaúde não devem um ressarcimento ao SUS, então não entramos nesse primeiro momento porque não temos dívidas, né? Mas estamos discutindo como quase que um diferimento, né? Podemos contratar serviços de qualidade em locais onde o SUS não vai conseguir contratar, né? Porque eu já tenho beneficiários nessa situação, aonde a gente já chega de alguma forma. Então, acho que a discussão do cuidado, do desfecho, ela passa por esse processo de reordenamento, né? O Felipe tem uma experiência ótima com câncer, né? E sabe muito bem qual é a diferença do paciente chegar num estadio precoce, de um estadio avançado, do como a gente trata, em alguns lugares, primeiro um câncer gastrointestinal com cirurgia ou se trata com quimioterapia. E isso tudo faz diferença para o paciente, né? A melhor prática, ela não está formalmente instituída no país como um todo. Então, medir desfechos dessa forma é muito complicado, com o risco da gente perpetuar, né, a ideia reputacional muito mais do que olhar para indicadores de desfecho, né? Acho que essa é uma preocupação que a gente tem dentro do processo. Perfeito, Ellen. E é dentro dessa linha que talvez a gente devesse começar por alguma coisa assim, sabe? É tão difícil essas integrações, fazer as coisas acontecerem, mas eu, por exemplo, eu queria ouvir um pouquinho o Felipe. Eu acho que a gente deveria... Primeiro, a gente tem que olhar muito a transformação digital. É a área do Felipe. Eu acho que não dá mais para a gente ficar olhando as demandas da saúde com o olhar do século XX, um olhar analógico. A gente tem que fazer o caminho digital na saúde para poder facilitar a vida de todo mundo e do acesso das pessoas. Mas o primeiro passo que eu sugiro aqui nessa discussão, Felipe, é que nós tivéssemos, por exemplo, uma atenção primária de saúde como porta de entrada única e universal para o setor público e para o setor privado. Não é razoável que o setor privado não tenha como fundamento na saúde suplementar a atenção primária de saúde de uma maneira organizada, estruturada, integrada. O SUS se tem uma coisa que é boa no SUS, é a atenção primária. Está entendendo? Você pode criticar muitas outras coisas e é bom que se critique mesmo para melhorar. Mas a atenção primária é muito boa. Você vai num posto de saúde, numa clínica de família, você tem o seu cartão vacinal, você tem uma orientação de uma série de coisas que no setor privado suplementar nós não temos isso. Tem alguma coisa, mas não tem isso como um modelo, um método. Então, a gente deveria ter uma porta única de entrada, integrando o setor público e privado, usando a experiência do SUS para implantar uma coisa única nacionalmente, facilitar o acesso da população. A outra questão que a Ellen levantou, que eu queria passar a bola para o Felipe, é que a gente tinha que ter uma central de regulação interoperável também, porque, às vezes, a gente não identifica o paciente num momento, e com inteligência, embarcar a inteligência artificial lá com os seus algoritmos, para que ele possa identificar a prioridade de um paciente tal tem sobre o outro, porque ele está numa fase da doença que é possível corrigir, se não for naquele momento, ele será incorrigível mais adiante, se ele tem um câncer, se ele vai ter metastatizar, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. E, por fim, a terceira provocação ainda ao Felipe, que coordena um grupo grande de hospitais públicos no Brasil, e que são hospitais que deveriam ser formadores de opinião, porque são hospitais universitários. Nós esperamos das universidades públicas que elas estejam na fronteira do conhecimento e que possam estar irradiando esse saber para todos nós aqui que vivemos na planície, não é como a Lídia que está lá no Planalto Central. Então, assim, a terceira coisa que eu penso que nós deveríamos estar discutindo é a questão da capacitação profissional. Nós temos 500 escolas médicas no Brasil.
Só a Índia tem mais escolas médicas do que o Brasil. É uma coisa absolutamente não razoável que nós tenhamos 500 escolas médicas e não saibamos o nível de qualidade do produto que é entregue, desse desfecho das faculdades de medicina. Então, você precisaria... Eu sou favorável a que a gente tenha, na telesaúde, a teleconsultoria implantada de imediato. Uma estrutura como a EBSER poderia estar ajudando muito, com cabeças inteligentes como a do Felipe, a criar um setor de teleconsultoria que pudesse dar apoio ao médico lá do interior na tomada de decisão melhor. Não é teleconsulta, não, é teleconsultoria para o profissional de saúde errar menos, porque eu tenho a impressão que estão saindo profissionais, eu não posso afirmar isso, porque eu não medi isso, mas eu tenho a impressão que, como somente 1/3 dos médicos formados fazem residência médica, os 2/3 restantes entram no mercado de trabalho. E eu não tenho controle da qualidade do trabalho que essas pessoas estão desenvolvendo e executando. Então, eu queria ouvir um pouquinho o Felipe, como é que ele pensa que a gente deveria organizar melhor esse nosso sistema, utilizando a inteligência artificial, a inovação, a incorporação tecnológica, para melhorar esses 3 aspectos. Saiu do mudo, agora sim. Você versou sobre alguns assuntos, eu vou tentar navegar de trás para frente, porque a minha memória, na minha idade, já me falha um pouco, tá bom? Imagina a mim, então, pô. Eu acho que você colocou a EBSER como referencial, eu vou partir daí como um ponto para puxar um pouquinho esse novelo. Eu volto, ela estava falando sobre câncer, eu volto ao Brasil, eu trabalhava na Organização Mundial da Saúde, minha última posição foi na Ucrânia, estava agora durante o conflito, ao convite do ex-ministro Kioro, que assume a EBSER. E ele me liga, eu estava lá em Kiev, essas coisas é para poder chamar a atenção da plateia, até eu fico falando Ucrânia, então é o momento. E ele me liga perguntando se eu assumiria essa posição. E ele fala de uma empresa, e eu morava em São Paulo antes de eu sair do Brasil, então paulistano olha para São Paulo, né? Não consegue olhar o mundo fora, né? E eu não conhecia, ele veio falar dessa empresa pública que tinha ali no core dela, no coração, um DNA de educação, de ensino, pesquisa e inovação. Contudo, em 12 anos, essa empresa não tinha uma diretoria de ensino, pesquisa e inovação. Olha que interessante. Então, todo o sistema de saúde é perfeitamente desenhado para entregar o que ele entrega. Né? A gente é o país que mais recordista em cesariana no mundo. A educação médica e o modelo de negócio é feito para entregar cesariana. E o público espera que seja cesariano, o médico espera todo mundo. Então, a gente entrega porque o desenho é esse. Então, a gente resolveu reformular um pouquinho e usar a inteligência da universidade a favor dessa plataforma desse tamanho. Imagina, a gente começa agora a fazer compra centralizada de medicamentos, vezes 45. Imagina a economia de recurso. Tem um programa agora que a gente acabou de instalar na rede toda por meio de uma inovação num hospital para procura de preço público. Gente, o tempo reduziu assim horrores e a economia da casa de milhões. Então, como a gente usa essa inteligência que circunda a EBSER da universidade, usa esses hospitais como um catalisador dessa inteligência para entregar inovação organizacional, não só inovação tecnológica, não é isso? Inovação de serviços, melhores práticas, que é o que você está colocando. Porque o que a gente está percebendo aqui muito rapidamente é que eu começo a beber da experiência da Lídia em poucos minutos, né, isso da Ellen, e a gente começa a falar, mas esses espaços qualificados ou de interlocução para que essas melhores práticas, ideias que já estão acontecendo sejam utilizadas, esse laboratório, eles acontecem de forma muito espasmódica. Então, por que não organizar isso? Então, essa criação, no caso da EBSER, dessa diretoria, ela traz uma agenda para a gente poder estressar. E agora, com a articulação política, a gente volta para o cenário da discussão com o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação, porque nós somos vinculados ao Ministério da Educação do ponto de vista de repasse de recursos, mas igualmente ao Ministério da Saúde enquanto contratados, né, para prestação de serviço. Isso começa a repaginar a ideia de que eu vou fazer um desafio bem rápido. Se vocês pensarem em 3 instituições de saúde na cabeça de vocês, né, difícil que são modelos ou referências, seja no Brasil, seja fora, dificilmente vocês vão pensar em alguma que não tenha pesquisa e inovação ou algum profissional que seja bom na área. Não tem jeito.
Se você puxar aí de memória, dificilmente você vai encontrar alguma que seja a sua referência. Então, esse é um ponto de partida para a gente. Então, a partir daí, a gente começa a fazer essas discussões. Com essa base de dados, falar um pouquinho que você pediu para falar da saúde digital, tal, a gente começa a implementar. Então, para isso, a gente precisa democratizar a informação, é isso? E fazer com que ela seja acessível, mas, igualmente, como foi falado, a questão da interoperabilidade. E aí, a nossa diretoria de TI ela entra como um pilar central de articulação da rede. Veio o Giliati Coelho, que era do DataSUS, para a gente pegar isso que se chama GH e começar a discutir quais são as frentes, as fronteiras que a gente vai atacar. A primeira delas, integração de base de dados, interoperabilidade, não é isso? E articulação com os outros entes. Ótimo, então a gente começa a disseminar. Pegar essa base de dados e realmente fazer com que ela seja, no mínimo, adequada para o usuário. Então, ontem ainda nós ganhamos um prêmio, que agora a gente tem a certificação da ABIS, para que realmente esse prontuário eletrônico tenha um mínimo de qualificação de qualidade, ou seja, tem um prontuário público com certificação da ABIS. Tá? A gente está discutindo a camada de qualidade, a gente está ampliando as camadas aqui. E agora a gente tem uma interlocução muito próxima da doutora Ana Estela Haddad, no meio da secretaria, não é isso? Para discutir como é que a gente faz com que isso seja disseminado no SUS e ganhe escala. Eu vou tentar colocar uma ideia para vocês, se vocês me permitem. Se você tem uma empresa pública com o tamanho desses hospitais, com a universidade embarcada, vou usar o teu termo, universidade embarcada em inteligência, a gente consegue atrair isso. O passo que falta aqui, um dos passos que falta principais, é como é que a gente garante que isso tenha sustentabilidade nesse modelo. Então, a gente criou agora recentemente uma política de pesquisa, inovação e ETS para a empresa. Então, a gente tem um norte para seguir, foi uma das encomendas do Quioro. E a gente começa a discutir como é que a gente faz para integrar, por meio dessa discussão de Secretaria da Assistência Digital, tal, dentro do modelo que o SUS está propondo. Porque senão a gente fica fazendo ações paralelas. Então, essa integração, desde o diálogo político com os entes do governo, não é isso? Como inicialmente agora, na articulação e promoção de que essa ferramenta seja útil, tenha qualidade, acho que são os pontos iniciais que a gente começa a fazer. Por fim, só agora propagandear uma coisa, porque eu acho que é de interesse de muitas pessoas aqui, a gente está falando como o SUS fazer melhor. A palavra que eu vi aqui foi eficiência. Nós pactuamos um edital com a CAPES e com o Ministério da Saúde em gestão hospitalar em rede. Porque incorporar mais tecnologia, a gente sabe que tem. Agora, como fazer melhor com o que eu tenho? Como articular melhor? Como fazer? Então, a gente lançou e está aberto, inclusive. A gente vai produzir mais de 450 produtos e teses no Brasil, um edital que induz ação em rede para áreas estratégicas. Uma delas é saúde digital, oncologia, saúde da mulher, doenças raras, doenças negligenciadas. Então, ele percorre aí. E a gente vai começar a estudar dentro dessa empresa como é que ela se articula para fazer melhor, para oferecer para o SUS e falar aqui, ó, temos respostas ou temos proposições para a gente colocar. Eu acho que era isso que eu queria trazer. Muito bom essa experiência. A EBSER tem essa possibilidade agora, porque a EBSER, todo mundo desconfiava muito daquela EBSER lá atrás, era uma coisa meio esquisita. A EBSER não tinha uma personalidade muito bem estruturada, focada em gestão de um hospital universitário. Quer dizer, o hospital universitário não é um hospital assistencial puro, ele também faz assistência, mas ele tem outras características de pesquisa, de inovação, pelo menos deveria ter. E agora, com essa diretoria aí, eu estou vendo que o cara é craque mesmo, hein, Lídia? E eu acho que a gente tem chance, porque são 45 hospitais. Imagina você ter um estudo assim de 45, um estudo de cohorte quase, de 45 unidades, que você possa testar a coisa, fazer até um sandbox regulatório ali dentro e testar produtos, serviços e depois expandir isso para o país inteiro. Parabéns, Felipe, parabéns mesmo. Eu tô muito feliz de estar participando desse painel aqui, porque eu acho que a gente precisa dar mais publicidade a isso. E o Rio Health Forum tem que servir para isso mesmo. Ao final desses encontros, a gente publicizar aquilo de bom e tentar escalar essas experiências para transformar o Brasil. Bem, nós já estamos caminhando para o nosso final. E eu vou pedir, então, à Lídia que possa fazer alguns comentários adicionais sobre aquilo que, eventualmente, possa não ter sido contemplado. Mas aí eu vou pedir à Lídia que fale um pouquinho como é que vocês resolveram durante a pandemia, a questão da logística de distribuição. Se vocês tinham
centrais logísticas regionais, ou se era tudo centralizado? Como é que você fez esse transporte sanitário com segurança, naquela época da Covid? Como é que você fazia essas coisas acontecerem? E como é que vocês faziam a rastreabilidade dos insumos, se era por radiofrequência, como é que vocês faziam para terem certeza que aquele insumo que saiu de Brasília, chegou a Roraima e, efetivamente, sob os controles de qualidade e tal? Eu acho que isso é um desafio brasileiro também, a gente ter a rastreabilidade dos insumos. E talvez você possa nos falar da experiência, que é o que ficou. Se teve o lado bom da Covid, se é que teve alguma coisa boa, mas se a gente olhar um lado positivo, foi de melhorar essa infraestrutura logística nossa, controle melhor, fazer as coisas. Ainda não sabemos bem, e precisamos fazer isso, de desenhar melhor o sistema assistencial nosso, saber onde é que estão os leitos especializados, os profissionais especializados, os equipamentos que estão disponíveis dentro de cada unidade assistencial, saber o que tem dentro de uma UTI, o que tem dentro de lá em Roraima, quantos aparelhos de respiradores tem dentro de um determinado hospital qualquer, que marca, que capacidade de atender. Isso a gente não tem, a gente vai fazer isso no país para a gente, numa segunda, se Deus quiser não ter, mas se vier a ter um episódio novo de Covid ou de outra pandemia, a gente ter mapeado logisticamente a capacidade instalada, não somente de equipamentos, mas de pessoas. Mas me conta um pouco dessa sua experiência. Bem, o que ficou, né, acho que a experiência principal para a gente, é um pouco o que a gente discutiu aqui de uma forma indireta, que é a importância da gestão, né? E da gente ter a gestão, conhecimento, indicador, e a tomada de decisão em cima desses indicadores e fazer gestão com isso. E isso vale para todas as áreas dos nossos negócios, para todas as áreas de qualquer modelo. Um pouco do que a Ellen falou aqui. A gente tem um setor fragmentado. Eu não vou conseguir fazer gestão de nada que é fragmentado, porque eu tenho indicadores que são, muitas vezes, de bases diferentes, informações diferentes. Como eu crio, um modelo de gestão que seja integrado. E a nossa logística, na época da pandemia, mostrou isso para a gente. Porque antes da pandemia, ali antes da pandemia, tudo funcionava muito bem. Nossa logística era aérea, a grande maioria dela, para transporte de material biológico, e todas as grandes empresas aéreas aí fazem esse transporte de material biológico. Insumos, a mesma coisa, muita coisa aérea, mas muita coisa terrestre, porque a parte de insumos, tem muitos insumos nossos que não podem ser transportados via aérea por causa da composição, por serem inflamáveis e tudo, então já é tudo terrestre. O que a gente viveu na pandemia foi um desafio enorme, porque, de repente, os voos reduziram drasticamente. A gente não tinha logística aérea como a gente tinha anteriormente. Vamos olhar para a logística terrestre, então. Eu dei o exemplo de Manaus. Manaus não tem essa opção de logística terrestre. Mas, para vocês terem ideia, Belém, Pará, Bahia, interior de São Paulo, a gente fez logística terrestre em muitos momentos ali da pandemia. Mas, enfim, passamos. Mas o que ficou e que foi extremamente importante naquele momento, aí nós tomamos conta e falamos assim, nós temos que entender, eu tenho que saber onde que está o carro que está trazendo a amostra biológica, porque essa amostra biológica ela tem que estar refrigerada em tal temperatura, eu tenho que garantir o tempo que ela saiu lá da amostra que foi coletada em Belém, que foi coletada em Campinas e que está chegando em Brasília. Teve um momento que a amostra nossa do interior de São Paulo ia para o Triângulo Mineiro, onde nós montamos um hub ali, principalmente de testes de realização de PCR para Covid. Então, um grande aprendizado para a gente foi, de fato, nós estruturamos uma rastreabilidade que a gente chama de a cada ponto, a gente tem um mapa. E aí o mapa nosso ele não é só um mapa por cidade ou por estado, mas ele é a cada ponto logístico nosso, de onde a amostra biológica sai, chegando até onde ela tem que ir, seja Brasília, ou seja algum outro NTO nosso. Com insumos, a gente fez a mesma coisa, claro que aí em parceria com os nossos fornecedores. E aí tudo com código de barra, então hoje a gente consegue, com sistemas aí de RFID, localizar em qualquer momento onde está nosso insumo, desde que saiu do fornecedor até chegar. A grande lição
da pandemia para a gente foi essa informação, ela é nossa e a gente tem que fazer a gestão dela. Não só o fornecedor, não só a empresa contratada, né, a empresa aérea. E um grande aprendizado para a gente também, que ficou, e que eu acho que essa é uma grande oportunidade para a gente na saúde ainda. A gente mudou um pouco depois da pandemia, mas também já voltamos ao que era, que é da gente estimular a produção nacional, né, Josiê? Estimular a produção nacional de itens que são básicos, né? EPI, vou falar o mais básico de todos, né? EPIs para todos os serviços de saúde, independente seja laboratório, hospital. Né? Nós não podemos depender de EPI, né, da China, dos Estados Unidos ou da Índia, de outros lugares. O Brasil tem potencial, tem capacidade de fazer isso aqui. Inclusive gerar economia, gerar emprego. Né? Então, esse foi o nosso aprendizado. Um outro comentário que eu gostaria de acrescentar, e que é muito... Você disse isso, né, Josiê? E que eu falo sempre, que eu acho que a gente tem que olhar aí para o futuro da saúde. A gente fala muito da saúde enquanto um setor que é, óbvio, fundamental para o país, para toda a população. Mas o que move um país, o que gera, né, desenvolvimento, economia, é a base para todos os outros setores, inclusive para a saúde, é a educação. A educação é o que diferencia. Inclusive, os países que desenvolvem, os países desenvolvidos, é a educação. Então, esse eu acho que é um ponto que a gente, inclusive, pode trazer mais, sabe, Josiê? Inclusive para o Rio Health Forum e para a próxima edição. Não, a próxima edição vai ser nesse o tema de principal. Trazer exatamente a educação. Você falou muito bem da questão do desafio dos médicos, né? De como que a gente está medindo a qualidade desse médico, dos médicos que estão indo para o mercado. Temos um outro desafio, que é o desafio da capacitação dos nossos profissionais digitalmente, porque a gente está falando da importância. Como que nós vamos trabalhar para um sistema mais integrado, menos fragmentado, com linhas de cuidado? É com informação, dados, interoperabilidade. Mas e os profissionais, né, que nós precisamos para que isso funcione muito bem, né, saúde suplementar e saúde pública? Esse é um grande desafio que a gente ainda tem no país, né? Muito bom. Eu acho que por esse é o caminho. Nossa próxima edição, ano que vem, o tema principal será a educação mesmo. Nós vamos tratar esse assunto como prioridade absoluta para o Brasil, porque nós estamos aí num risco, me parece, muito grande, se não enfrentarmos essa dificuldade de qualificação dos profissionais, não é? E como presidente da Associação Comercial do Rio de Janeiro, eu quero dizer também que eu estou lutando muito para que o Rio de Janeiro, aí eu puxando a sardinha aqui para o Rio, os paulistas não gostam muito disso não, mas para que a gente possa ter o Galeão como hub nacional de logística e saúde, entendeu? Então, a gente tem aqui toda essa questão do controle das cadeias frias, poder fazer aqui no Rio de Janeiro e ter aí, para guardar o material, as cadeias frias, guardar todos esses produtos que se deterioram com temperaturas e, quem sabe, o Galeão ser um grande hub de logística de saúde para o Brasil inteiro, a partir do Rio. A gente está tentando desenvolver isso. E o Complexo Econômico e Industrial da Saúde está na nossa pauta diária aqui, e a discussão é muito grande para que o Brasil perca essa dependência total que tem dos insumos e a gente possa estar produzindo minimamente um estoque estratégico para o nosso país passar a ter mais independência em relação à Índia, em relação à China, em relação a tantos outros países que a gente depende. Bom, agora, para concluir, por favor, seus comentários finais, o que você acha que a gente poderia estar acrescentando àquilo que foi dito aqui, se você teria alguma sugestão adicional para que nós pudéssemos melhorar o sistema de saúde num país continental como o nosso. Bom, primeiro, eu acho que a ferramenta digital está posta, né? Acho que a gente tem que aproveitar mais do processo digital. A gente evoluiu muito, né? Todo mundo lembra, né, quando a gente falava de telemedicina, uma norma que ficou anos para serem discutidas, não tinha consenso, e a pandemia trouxe consenso rapidamente de todo o arcabouço legal e jurídico que a gente precisa para ter teleconsultas e teleatendimentos hoje, né? Então, acho que esse é uma das primeiras questões. O segundo ponto que eu acho que tem que ter é como a gente
investe na organização do cuidado, né? Principalmente na saúde privada. Iniciativas esparsas, separadas, né, que precisam ser colocadas dentro de um conjunto, para elas fazerem sentido, né? Eu trabalho com a questão da avaliação da incorporação das tecnologias, né, e, frequentemente, a gente vê pedidos de incorporação, por exemplo, de um medicamento para retocolite ulcerativa, né? Aí você chama a sociedade de especialidade que discute isso, os grupos de... Eles falam, olha, faz todo sentido, a gente precisa, mas hoje o doente, com todo o recurso que tem disponível, que tem que dar consulta em 7 dias, o prazo máximo da saúde suplementar da tecnologia mais complexa é 30 dias para autorização, os pacientes demoram 2 anos para ter um diagnóstico fechado. Você fala, gastar o dinheiro por gastar não é a solução do nosso sistema. Então, essa tecnologia organizacional de ordenamento do cuidado, de trazer mais transparência, né, de qual é a evidência que existe hoje do melhor tratamento de uma determinada situação, acho que é o grande diferencial que a gente pode ter. E isso envolve diretamente a sociedade de especialidades, né, porque é onde a gente tem, junto com a academia, a discussão dos consensos, a discussão do acesso, aonde a gente consegue identificar exatamente como é que os pacientes estão chegando nos especialistas, né? Porque é isso, a gente tem um conjunto grande de situações que são resolvidas na atenção básica, mas hoje a nossa carga de doença está para câncer, está para cardiologia, está para um conjunto, porque a gente ainda não conseguiu organizar o próximo passo, né? A gente atende bem, mas o próximo passo, né, da identificação, isso tanto no sistema público quanto no sistema privado, ele não pode ser solto, ele não pode estar disperso, né? Eu acho que esse é um papel que a gente tem antes da gente pensar em como aferir desfechos, né? Grandes desfechos a gente tem taxa de mortalidade infantil, taxa de mortalidade materna, taxa de mortalidade na cesariana, taxa de mortalidade... esses grandes desfechos a gente tem, tanto do sistema público quanto do sistema privado. Então, esse também é um tabu, né? Essa integração já existe. Ela já existe, de uma certa forma, para aquilo que nós identificamos como prioritário para a sociedade, nós já estamos juntos. Registro de câncer de base hospitalar, não interessa se o paciente vem da saúde suplementar ou se ele vem do SUS, né? Registro de câncer de base populacional não faz diferença se ele mora na área nobre de São Paulo ou se ele mora na periferia do Rio de Janeiro. Então, assim, essa integração ela já existe, é uma decisão política do país, né? Vamos fazer. Como é que nós queremos que o cidadão brasileiro seja cuidado na hipertensão? Essa é a linha, né? Como é que a gente monitora essa linha? Acho que é o que a gente está precisando discutir, inovar, integrar e organizar dentro do processo, né? Acho que isso tem que ser feito em conjunto, né? Porque uma hora ele está num plano de saúde, aí o pai dele pede o emprego, ele tem que ir para o SUS, né? Ele não pode começar do zero num tratamento, não pode ficar sem tratamento. Depois a mãe consegue o emprego, ele volta para uma outra operadora de plano de saúde que não sabe nada do histórico dele que ele tem lá de trás. Então, acho que essa questão da integração e usar a informação, né? Se a gente falar, vamos pensar na inteligência artificial, já está aqui, né? Ela já está, ela já tem que servir como o drive de mudança organizacional do sistema de saúde brasileiro. Eu não acredito que a gente vai conseguir fazer isso desenvolvendo ou tentando, tem que começar. Igual Lego, botar bloco em cima de bloco, né? Deixa a inteligência fazer isso, né? Deixa ele processar e ter que ficar trabalhando com um alto nível de processamento por algum tempo, até a gente conseguir extrair um primeiro bloco de informações que sejam necessários para a tomada de decisão. Então, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Helen. Eu não sei se teríamos alguma pergunta da plateia. Por favor. Gente, primeiramente, boa tarde. Obrigada pela palestra que vocês deram, muito interessante. Eu não sou da área da saúde, mas estou trabalhando no setor de tecnologia, então tem um pouco a ver com o que vocês estavam falando sobre dados, né?
E eu fiquei, enfim, peguei um gatilho do que vocês falaram sobre a questão dos dados serem caros para um mercado competitivo, né? Fiquei pensando um pouco sobre esse ideal, né, de democratização das informações em prol de um bem comum, mas o quanto isso é factível no momento atual, visto que tem uma competição mercadológica dentro do ramo da saúde, e de quanto é possível a gente, politicamente, implementar, acho que uma conscientização populacional, né? Eu acho que isso não vem só das empresas, mas também de questões legais, que a gente pode debater a partir dos nossos votos, né, de quem que a gente quer que comande, né, essas decisões de uma forma nacional. Mas, enfim, acho que um pouco essa é a minha dúvida, assim, quão possível é a gente unificar isso, visto que tem muitos interesses em jogo, assim, não só os de um bem maior, né, mas também questões empresariais e de interesse privado, enfim. Acho que é isso. Ficou uma dúvida bem abrangente, bem... Felipe, você podia responder isso, por favor? Eu não sei se eu tenho essa bola de cristal, essa magia toda, né? Que a gente está falando aí de como é que a gente configura a era digital e a gestão de dados, né? Acho que passa primeiro por uma visão do Estado brasileiro e uma política. Então, o que a gente quer para o nosso país? Um ponto interessante é que na década de 30 do século passado, falando século passado quando eu nasci, tinha um pai do Chico Buarque, ele já falava isso no livro Raiz do Brasil, né? Ele falava sobre a necessidade de você pactuar essa sociedade, isso aí não é novo. E em 2025 a gente está tendo os embates que a gente vê, que as pessoas chamam de polarização, e que eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de entender como polarização. Eu vejo como disputa de ideias, disputa de embates, e embates são necessários para a sociedade poder parar e falar é para cá que eu quero seguir, ou é para cá que eu quero seguir agora, até que a gente ajuste esse prumo e siga adiante. Interesses existem e sempre vão existir, isso não é algo ruim para a sociedade, isso reflete e exprime porque tem intenções e forças que movem a sociedade, mas essencialmente ter uma política nacional que oriente o que você quer fazer e que induza esse processo. Quando eu falei da EPSER como um referencial, é que isso amanhã tenha a oportunidade de pactuar o que todo mundo aqui entendeu que é necessário, um prontuário eletrônico único, ponto. Então, você tem um ponto de partida para partir e seguir. Então, a ministra assina isso, torna disponível publicamente, começa a usar em escala, você começa a fazer, opa, eu preciso entrar aqui, nem que seja para melhorar isso aqui, porque fica inexorável outro caminho alternativo. Você já tem 80 milhões de... No caso, eu citei para você, são 28 milhões de prontuários. Agora, tem outros grupos que já estão associando a nós, virou 31. Tem alguns municípios e estados, isso vai ampliando. Até que em algum momento você fala assim, então, é isso aqui, a gente vai melhorar, vai esse caminho aqui, a gente vai resolver. Tem dados que para a Lídia são raros para ela do ponto de vista de negócio. Tem dados que são possivelmente compartilháveis e que podem ser pactuados dentro de uma proposta. Eu acho que absolutamente factível, não acho que seja antagônica a proposta da gente poder evoluir, monitorar desfecho, monitorar o que a gente quer de desfecho e poder seguir, seja do ponto de vista de mercado, e mercado não é um problema, ele possibilita a inovação tecnológica, inovação organizacional. A gente bebe muito na iniciativa privada e, como a Ellen colocou, a ideia de também a iniciativa privada beber um pouquinho do setor, né, público, que a gente está discutindo a organização do cuidado há muito tempo. E o setor privado se colocou só como prestador de serviço fee for service. E está revisitando isso aqui. Opa, será que esse caminho aqui ainda é sustentável? E hoje a gente vê uma pactuação e articulação por meio agora tem especialistas, né, isso, e o Ministério começa a revisitar algo que chama de OCI, Organização do Cuidado Integrado. É o resultado final? Não. A gente começa a olhar para a integração de cuidado e começa a trazer a iniciativa privada para essa discussão. Então, eu vejo de forma muito positiva tanto os embates quanto essas pactuações. Quem sabe um dia o Sérgio Buarque de Holanda fala, nossa, parece que a gente já avançou aqui. Tá? É possível, sim. Muito bem. Chegamos, então, aqui ao nosso final. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos. Eu acho que foi um encontro muito produtivo, sabia? Eu fiquei muito surpreso com o trabalho que vocês estão fazendo na EPSER também. Parabéns. Eu acho que o caminho tem que ser esse mesmo, um prontuário único nacional, e tem que ser top-down, tem que ser como na China. Lá o chinesão lá determina, todo mundo tem que cumprir um prontuário único.
senão, no setor privado, não dou reajuste lá no valor do teu hospital, se você não se integrar na tua clínica, no teu laboratório, e no setor público vou cortar teu orçamento. Tem que ser assim. Tem que ter um fator econômico doendo no bolso do cara, para o cara poder falar, eu vou entrar no prontuário único. E, no final das contas, isso é bom para todo mundo, é bom para a sociedade, é bom para os prestadores de serviço, é bom porque o dinheiro é único e ele é limitado. Se a gente não fizer algum esforço de racionalizar o uso do recurso existente, nós vamos chegar a um momento que nós não vamos ter mais de onde tirar dinheiro para fazer isso. E vamos ter que fazer escolhas péssimas para a sociedade, porque não tem como. Então, eu agradeço, Hélio, agradeço a você. Obrigado, Josi, é um prazer. Agradeço a você, Felipe, agradeço a todos vocês que estão aqui. E mais adiante estará disponível no YouTube essa discussão. Eu tenho certeza que ela foi muito rica e daqui saíram muito boas ideias que vão estar dentro do contexto do nosso relatório final. Muito obrigado e um bom fim de semana para todos.